Muito boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Hoje é sexta-feira, que bênção a gente poder, desfrutar de mais uma semana. E assim, ainda mais esse período de feriado, antecipado, onde está todo mundo, eu espero, no seu lar, se cuidando. Então nós vamos começar o programa de hoje e o tema é muito interessante. Às vezes para alguns é um pouco polêmico, ainda tem muitas dúvidas, mas a ideia hoje é a gente esclarecer da melhor forma possível. Nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, olha, eu já juntando as palavras, o livre-arbítrio versus livre-agência. Você já ouviu falar dessa palavrinha, né? Você conhece de alguma forma? Como assim, Tainá? Não é só livre-arbítrio? Como assim livre-agência? Então, para nos ajudar a compreender um pouquinho mais desse assunto, eu vou conversar com Samuel Lopes. Olá, Samuel, boa tarde. Olá, Tainá, tudo bem? Boa tarde, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bênção. Que bom. E, Samuel, assim, antes, de nós entrarmos no assunto sobre a livre agência ou livre-arbítrio, e aí, o que é interessante, É muito bom a gente entender um pouquinho algumas outras questões. E eu gostaria que você comentasse sobre a natureza do homem em seu quádruplo estado. Como assim? Bom demais, Tainá. É um pontapé inicial muito bom. A gente entender um pouquinho o quádruplo estado do homem, né? Uhum. Esse termo veio de Agostinho, né? O Santo Agostinho de Hipona, que falou, externou e esboçou sobre esses 4 estados do homem. E o interessante é que ele vai falar dos 4 estados. É o estado antes da queda, o estado na queda, o estado depois de entender Cristo como Senhor e o estado de glorificação. O primeiro estado, que é o estado pré-pecado, antes do pecado, é o estado em que o homem ele tinha capacidade para pecar e também tinha capacidade para não pecar. Esse era o homem. O homem em seu estado perfeito, sem pecado, tendo plena comunhão com Deus, e esse é o estado antes da queda. Mas depois da queda, Tainá, aconteceu algo drástico, né? O texto lá vai nos orientar em Gênesis que ao passo que o homem come do fruto, ele dá entrada ao pecado no mundo. E o pecado entrando no mundo, entrou também a morte. Não apenas morte física, mas morte espiritual. E nesse segundo estado, o homem agora é incapaz de não pecar. Nem que ele queira, que ele faça um esforço, tendo total consciência. Nem assim. Todas Entendi. As faculdades do homem, intelectuais, cognitivas, o próprio espírito também, tudo foi afetado pelo pecado. Então ele é incapaz de não pecar. Ou seja, ele peca. Até as ações boas, às vezes, nossas ações boas são ações pecaminosas. Tem uma intenção ali meio errada por trás de tudo isso. A nossa motivação, né? Exatamente. Então, o segundo estado é exatamente esse. É o homem sem Deus. O homem que, de fato... E essa é a questão, né? Porque Adão pecou, todos pecaram. Porque Adão era representante do povo. Então, toda a humanidade, né? Todos os seres humanos foram afetados. E não apenas seres humanos, mas também toda a natureza, né? Foi afetada. Por exemplo, o vírus, né? O vírus agora, essa pandemia, é um efeito do pecado. Um efeito do pecado, porque tudo era perfeito. O terceiro estágio do homem é um homem quando entende a salvação em Cristo Jesus. Então, ele agora adquire a capacidade de não pecar. Sabemos que pecamos. Sim. Em pensamentos, intenções, em ações, pecamos. Mas aqui ele tem a possibilidade de não pecar. O texto lá em Romanos vai ensinar pra gente que nós não somos mais escravos do pecado, mas agora escravos, servos da justiça. Vivermos justos, vivermos de forma justa. Então, nós agora temos a capacidade de não pecar. Esse é o terceiro estágio que Agostinho fala sobre o homem, a capacidade de não pecar.
E o último estágio é o estágio, como eu disse, o estágio de glorificação. Agora, no estágio de glorificação, o homem é incapaz de pecar. Ele não pode mais pecar. Não faz parte, mas é a natureza Não faz parte dele. da natureza. O interessante é que no Éden, ele era o ser perfeito, o homem, só que ele tinha a possibilidade de pecar. Já nos novos céus e nova terra, quando Jesus vem, agora com nossos corpos glorificados, nós somos incapazes de pecar. Ai, que sonho, gente. Incapazes, não conseguimos mais pecar. Porque a nossa natureza foi transformada de forma completa. Eu fiquei com uma dúvida. O estágio 3 é o estágio que nós estamos, o cristão vive. Isso. Quando ele é regenerado, que ele aceita Cristo, ele é regenerado, mas ainda antes da glória, antes da glorificação. Da glorificação. Exatamente. Ah, é o tá. que nós estamos, né? Nós temos agora a capacidade de não pecar. Nós agora, apesar de podermos ser influenciados pelo pecado e a realmente pecar, como nós vemos em nós mesmos e também nos outros. Mas nesse estado nós agora temos a capacidade de não pecar, porque nós não somos mais escravos de Satanás, do pecado. Nós não estamos mais mortos espiritualmente. É o texto de Efésios, o Espírito Santo iluminando Paulo, inspirando Paulo, ele fala sobre isso, né? Mas agora nós somos mortos em nossos delitos e pecados. Nós agora temos vida, porque estamos em Cristo. Então esse é o nosso estágio atual, o terceiro estágio em que o ser humano com Cristo está vivendo. Então, essa questão do terceiro estágio, eu tô pegando muito nisso, porque é algo que a gente tem que ter saber, né? De ter essa consciência. Vou dar alguns exemplos. Antes, quando eu não conhecia a palavra e não tinha tido alguns ensinamentos, vamos lá, eu como mulher, no meu período, tem a famosa TPM, aquela tensão, né, pré-menstrual. Olha o que eu tô trazendo aqui pro Samuel, gente, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí, é um período em que a mulher, ela fica muito nervosa, estressada com tudo. Só que assim, quando a gente não tem uma orientação a gente já fica nervosa, já fica estressada. Então esse é um período onde, se você buscar entrevistas, depoimentos de mulheres, elas falam coisas absurdas que elas sentem nesse período. E até existe não sei se é uma lei, você que estiver assistindo, corrija, me escreva. Tem um amparo para essas mulheres que durante esse período no trabalho, elas têm ou ficar em casa, ou esse período, porque é um período que elas podem tomar decisões, elas podem ser agressivas, machucam com frequência. E a gente sempre dizia, é a TPM, jogava a culpa ali e falava, é meu hormônio, é hormonal, e acabou. Depois de um tempo, no Designer Divino, tá? Eu já vou fazer um merchan. Nós também temos uma disciplina que vai abordar essa questão. E aí a gente percebe lá que não é uma questão só hormonal, mas é uma questão que a gente tem que ter a questão do autocontrole, da gente ter consciência do período que nós estamos entrando. Olha que eu falei, não só, tá? Mas a gente tem que ter consciência, tem que meditar, porque são atos pecaminosos esses que a gente tem. Então, hoje, eu tenho mais consciência. Então, é o que eu digo assim, em outros tempos, se eu não tivesse tido esse conhecimento, eu continuaria com aquele discurso incansável e me apegando que é o meu estado hormonal, que é uma tensão no meu período e que eu tinha o direito de ficar daquele jeito. Eu sentia que eu tinha o direito de ficar nervosa. Hoje, eu já sei que isso não é um ato pecaminoso e que eu não tenho esse direito. E as coisas mudaram. Mas, então, é essa regeneração. Deus vai nos tratando com o tempo. E o que antes pra gente, a gente não enxergava, não entendia e via algo, éramos cegos para aquilo, Deus vai nos iluminando para que a gente possa ter consciência das coisas que vão acontecendo nessa transformação na nossa vida, né? A gente vai modificando. Exatamente, é isso mesmo. Ter a possibilidade agora de agir de forma diferente, né? Eu sempre falo isso, né? A verdadeira liberdade é quando eu falo que eu não quero fazer aquela coisa. Então, ter a consciência que eu agir dessa forma, eu vou machucar as pessoas. Tá. E como a vida no reino é uma vida coletiva,
eu me abstenho de falar algo, de fazer algo por amor ao outro. Muito bom. O João, o que o apóstolo João vai falar assim, não amemos só de palavras, como muitos, É o que está acontecendo tanto hoje, né? mas com ação. Demonstre amor agindo ou então deixando de agir. Então é bem esse período, né? E aí fica o alerta para todos nós como cristãos, né? Em momentos de ira, de estresse, de complicação, tal. Não desconte esses momentos frustrantes nas pessoas, mas antes se volte a Deus, ore, peça orientação a Deus, peça consolo, conforto. O Espírito Santo, de certo, consolará os nossos corações. Mas exatamente isso, Tainá. E chegará um ponto, e é isso que o cristão guarda no seu coração, que chegará um momento, chegará um dia em que o pecado não terá mais influência no nosso físico e no nosso emocional, no nosso intelectual. Nós estaremos com nossos corpos glorificados. Muito bom. Louvando a Deus de forma intensa, de forma genuína, verdadeira, sem ter nenhuma interferência externa, mas louvando a Deus, glorificando a Ele e gozando eternamente, né? Se alegrando nele eternamente. Muito bom. E, gente, sirva de motivação. Deus nos deu criatividade, imaginação para isso também. Nós temos, todos têm, tá? Todos. E saiba de uma coisa, imagine, sonhe com as coisas do céu. Pensa assim, quando aquela tentação de algo muito facilitador, aquelas coisas que, né, que a gente faz, aquele jeitinho brasileiro, tá ali na sua mão, você para e pensa, vale a pena, Senhor, eu fazer isso agora, para uma vida que é tão curta aqui na Terra, diante do que eu posso viver aí no céu, nessa eternidade? A gente tem que sempre ter essa consciência e se apegar no futuro, que é o para sempre, é eterno, né? A gente... Esse terceiro estágio, de fato é o estágio de santificação, né? É nos santificarmos, buscarmos mais de Deus, buscarmos a face de Deus, meditar na Santa Palavra, compreender que nós devemos, de fato, viver como Cristo viveu. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Então, assim como Paulo afirma que busca viver e ser imitador de Cristo, assim nós também, nesse terceiro estágio, viver, de fato, na concepção que nós conseguimos, em Cristo, não pecar. Ou nos esmerar na palavra de Deus. Muito bom. A pecar menos. Pecar menos. 1 João 2 vai nos falar, olha, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Mas, se porventura pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi propício a nós. Então, o pecado não deve ser algo constante na vida do cristão. Mas, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Muito bom. Buscar a Ele, buscar a face dEle, pedir perdão pelos pecados e buscar a santificação. Então, nesse período, é um período que nós devemos realmente nos esmerar em conhecer a Deus, vivê-lo em nossas atitudes, não apenas com palavras, mas viver de fato, genuinamente, mostrando o amor dEle nas suas ações. E aí, nós fizemos essa conversa, eu acho que ela é essencial para a gente entrar agora no nosso tema, né? Quando a gente compreende isso, eu acho que a gente agora facilita, né? Isso facilita muito a gente começar com a nossa pergunta. O que é livre agência? Livre agência, Tainá, nada mais é do que o que nos faz seres humanos morais. E que nos faz diferentes dos animais. Engraçado, interessante, quando o pastor Augusto vai comentar sobre o assunto, ele fala o seguinte, olha, é um termo que se usa como uma marca de todos os seres humanos, faz parte da nossa humanidade. Todos os seres humanos são livres agentes no sentido de que eles tomam as suas próprias decisões, fazem as suas próprias escolhas de acordo com sua natureza, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, à luz do seu discernimento daquilo que é certo e errado, e do que é errado e do que é errado, e à luz das inclinações do seu coração. Talvez fique difícil para você entender agora, mas eu vou explicar. Essa roupa você escolheu, você que escolheu para vir. Foi. Essa roupa. Foi. Essa roupa foi eu que escolhi para vir hoje. Eu decidi vir com ela.
Eu até tinha trazido outras, mas eu acabei esquecendo no carro. Não coloquei no carro. Mas eu decidi vir com essa roupa. Então, livre agência é eu tomar essas decisões. Quando as pessoas falam sobre salvação, sobre soteriologia, sobre predestinação, as pessoas pensam que nós somos robôs, mas não somos robôs. Nós tomamos decisões. Por exemplo, se não fosse assim, um jovem ele não ficaria perdido em que curso iria fazer. Exatamente. Vários jovens, inclusive eu, na minha época de faculdade, que eu ficava na dúvida no que eu queria fazer, qual era o curso que eu queria fazer. Então, livre agência nada mais é do que eu tomar as minhas decisões segundo a minha própria natureza. E sabe o que é interessante, Tainá? Adão era livre agente. Agente? Ele escolhia suas próprias vontades. Ele tinha escolha ali. Ele escolheu segundo o seu coração. Por exemplo, comer do fruto não foi nada imposto a ele. Ele comeu do fruto, porque ele quis, ele escolheu comer. Da mesma forma que Adão, ele era um livre agente, nós também somos livres agentes. Nós escolhemos, por exemplo, hoje eu não queria lanchar, hoje eu queria almoçar, comer comida, feijão, arroz, e foi o que eu fiz. Eu tenho as minhas escolhas. Mas a questão é, o cristão, o ser humano, o natural, o homem natural, com o coração corrompido, escolhe o que é da sua natureza. Então, é uma coisa que a gente deve pensar um pouco. Todo mundo é um livre agente, mas nós somos guiados, tomando as nossas decisões, segundo o nosso próprio coração. Que é pecaminoso. Exatamente. Mas não deixa de ser uma escolha da pessoa. Exatamente. Ninguém é obrigado a fazer o que é errado. Porque, querendo ou não, o ser humano sabe algo sobre moralidade. Então, pessoas fazem o bem. Fazem. Mas, aos nossos olhos, talvez aquele bem não seja aos olhos de Deus. E eu te explico por quê. E eu já acho que eu até falei em um dos programas isso. Se alguém fizesse o bem, sabendo que ia sofrer algum tipo de sanção ou dano, será que aquela pessoa continuaria fazendo bem? Ou será que ela faz o bem porque se sente bem? Para nós, uma ação positiva, sem entender o coração daquela pessoa, a motivação, é uma ação boa. Olha que bom, que ação boa. Mas o que está no coração dela para fazer aquilo? O que motivou aquela pessoa a fazê-lo? Talvez seja uma motivação egoísta. E aos olhos de Deus isso não é bom. Olha só. E essa motivação egoísta, ela às vezes é tão sutil que se a pessoa não prestar muita atenção, nem mesmo ela naquele exato momento, ela percebe. Às vezes é preciso fazer a perguntinha, por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu quero ajudar? E um dos programas que nós tivemos até foi com o seminarista Paulo Menezes na terça-feira. Nós falamos também sobre isso e a questão da generosidade, né? Os objetivos, para que eu busco algo? Você tem que sempre perguntar por que eu quero trabalhar ali. Porque mesmo até aquele bom trabalho que você quer fazer dentro da igreja, você também tem que verificar qual é a sua motivação para querer trabalhar lá. Exatamente. A gente tem que analisar o tempo todo. Sondar, né, o coração, para Deus sondar nosso coração. E essa perguntinha, esse questionamento, é o Espírito Santo que nos incomoda quando a gente já se pergunta, porque algo tá ali nos tocando? Sim, também. Olha que lindo. Se lembre que nós agora não somos presos mais ao pecado, né? Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nos orientando, se entristecendo com o nosso pecado, se alegrando com mais e mais pessoas compreendendo a mensagem do Evangelho. Então, o cristão, nesse aspecto, é diferente. É diferente, porque agora nós temos um Consolador. Nós temos um da mesma natureza de Cristo, o Deus Espírito Santo, conosco, nos orientando, nos direcionando, nos impulsionando a fazer o que é certo, na motivação correta. Isso não significa que nós somos perfeitos na perspectiva humana, né? Eu falo assim, na sociedade, a gente vai errar. Vai ter coisas que, de fato, vão desagradar algumas pessoas. Mas, nesse aspecto, o cristão é diferente do não cristão.
porque ele entende que não apenas o bem que tem que ser feito, mas com a motivação correta. Entendeu? A gente olha muito isso, a Bíblia nos orientando, nos exortando, nos alertando a guardar o nosso coração, a guardar o coração em Cristo, a ter cuidado com a motivação, com o nosso coração, porque ele é enganoso. A Bíblia sempre vai nos ressaltar isso, sempre. Então, nessa perspectiva, a gente tem que compreender o Evangelho. Por isso que nós somos agentes, livre agentes. Nós temos essa possibilidade de fazer as coisas. Independente se para Deus é bom ou não, ele tem poder de tomar decisão. Eu não quero mais, por exemplo, morar em São Paulo, um exemplo. Eu vou morar em outro lugar e eu tenho esse poder. Muito bom. Agora deu um bugzinho. Mexeu um pouquinho comigo. Porque... em que sentido? Talvez comigo, hoje eu entendo que esse assunto eu já compreendo bem mais, mas eu cheguei aqui na Presbiteriana com muitas dúvidas, foi algo super novo pra mim. Mas eu acho que você que tá em casa, que ainda não conhecia essa palavrinha da livre agência e sempre ouviu livre-arbítrio, sempre só livre-arbítrio, e normalmente as pessoas que são descrentes, né? Normalmente essas pessoas, elas não conhecem muito essa palavrinha diferencial uma da outra. Só conhecem livre-arbítrio. E aí você falou que lá no Jardim do Éden, o Adão, ele também tinha livre agência. Eu já ia falar assim, mas não era só o Adão que tinha o livre-arbítrio? Vamos entender agora sobre o livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, vou utilizar também o Adão. Tá. Em Adão, tanto Adão como nós, somos livre agentes. Mas no caso do livre-arbítrio, só Adão que tinha. E eu explico por quê. Porque Adão, ele estava com o corpo perfeito. Não existia influência do pecado. Então, nessa perspectiva, ele poderia sim escolher não fazer o errado. Tá. Ele poderia falar assim, eu não vou comer do fruto. Adão. Mas, com o pecado transformou a natureza humana. E agora nós não entendemos mais as verdades da Bíblia, a Deus. E aí quem vai falar isso é o próprio Paulo, lá em Romanos 3. E eu quero ler a partir do versículo 11, do 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O interessante é que Paulo vai trazer aqui, nos seus 3 primeiros capítulos, resumindo esses 3 capítulos, ele vai falar o seguinte: olha, nem judeu e nem gentil tem algum tipo de justificativa para se auto-justificar com relação a Deus. Primeiro, porque o judeu tinha os oráculos de Deus. Ele conhecia as verdades de Deus. Ele foi um povo escolhido por Deus para viver os seus ensinamentos e ser como o imã, atraindo as demais tribos, as nações. Mas também o gentil não tem desculpa por não ter tido os oráculos. Ele tinha a natureza. Ele viu a natureza e utilizou dela para agora não adorar quem criou a natureza, mas a própria natureza e o homem. Adorar o homem. Então, Paulo, quando escreve aqui, termina o capítulo 3, ele vai falar isso aí, olha, não há nenhum sequer que faça o bem.
Tainá, e o que eu quero falar com isso? Que depois do Éden, depois da queda, todos estão debaixo do pecado. Todos estão mortos espiritualmente, como o próprio Paulo vai escrever no livro de Efésios. Então, o morto não tem vontade própria. E se o ser humano tiver livre-arbítrio, é para pecar, porque a sua natureza agora é pecaminosa. Então, na perspectiva do livre-arbítrio que é ensinado para a salvação, ela não existe mais. Você não consegue se salvar, você não tem forças, você não tem poder e não é nem capacitado para poder se salvar, porque você é pecador, porque você não é justo. E é interessante que a Confissão de Fé de Westminster separa um capítulo específico para falar sobre livre-arbítrio. E no parágrafo 2, ele vai dizer o seguinte sobre antes da queda. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade. Lembra do primeiro estado? Ele podia tanto pecar como tinha capacidade de não pecar. De não pecar. Mas o parágrafo 3 ele vai falar o seguinte, olha. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. É por isso que quando nós afirmamos que não existe mais livre-arbítrio, não existe mesmo. Porque o homem estava o quê? Morto. Interessante que eu escrevi aqui, olha, o pecado atingiu todas as faculdades humanas. O homem natural ou não cristão, como nos diz a Bíblia, está morto em seus delitos e pecados. E não apenas isso, Tainá. A Bíblia vai nos ensinar que o homem sem Deus é escravo desse pecado. E está afastado de Deus. Afastado de Deus. Olha só, sua vontade está corrompida. Logo, ele não tem livre-arbítrio para fazer o bem. Até o bem está corrompido. Até o bem que ele faz, que ele age, esse bem está corrompido. Essa é a realidade humana. E não tem como nós abrandarmos o que a Bíblia ensina. O estado do homem natural, sem Deus, é um estado de morte espiritual. Mesmo que ele seja vivo, trabalhando, alegre, fazendo piada, fazendo stand-up, ele está morto espiritual. É como se tivesse desplugado a tomadinha lá de cima e a gente, do céu e entre nós humanos. Exatamente. E aí quando a gente aceita Jesus, essa tomadinha vai sendo... Deus põe a bateria na gente para depois plugar, né? Eu vou dizer isso. O Espírito Santo vai sendo nossa... A gente pode dizer nesses termos. Ai, Tainá, olha só que terrível. Mas isso é muito importante a gente entender. E assim, Samuel, o que será que leva tanto essa confusão ainda entre as pessoas? Eu acho que é a falta de conhecimento mesmo, de estudo, né? De se aprofundar, né? Porque se só lê lá a Bíblia, ou se as pessoas de forma supérflua vão falando, só se fala livre-arbítrio mesmo e joga como se fosse uma questão nossa de escolhas e decisões da vida, né? Mas não só isso, Tainá, é que existem várias igrejas que acreditam, né, no livre-arbítrio. Então, há essa, não vou falar tensão, mas essa divergência de pensamento, né, de doutrinas. Tá. Não são doutrinas, não é que não seja essencial, né, mas o conhecimento, quem vai salvar é Cristo. O que Paulo vai nos ensinar, inspirado pelo Espírito Santo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem salvífica, em compreender que em Jesus nós temos a salvação. Mas essas doutrinas acabam que pessoas pensam um pouco diferente ou o contrário do que as pessoas creem, entendeu? Mas o que a Bíblia vai ensinar é que todo homem está morto espiritualmente e é Deus que, como você disse, coloca essa bateria, né? Troca esse coração de pedra e coloca o coração de carne e dá vida de novo para essa pessoa. Muito Por isso bom. que a salvação, do começo ao fim, é da parte de Deus. E é por isso que, lembra quando a gente falou sobre perda de salvação? É por isso que nós não perdemos a salvação. Por quê? Porque tudo começou em Deus e terminou em Deus.
o ciclo da salvação, nada nós não temos nenhum tipo de acesso a ele. Só, de fato, a resposta positiva à salvação, mas com a mudança que já houve no nosso coração. Mudança da natureza, a regeneração. E aí nós respondemos positivamente porque teve uma mudança internamente, que Deus fez, que o Espírito Santo agiu. Então, é por isso que nós não perdemos. E é por isso que nós também não temos a escolha de querer ir para Deus. Não, a Bíblia vai ensinar que Ele que veio a nós, Ele que entregou seu Filho, Ele que nos chama para Ele. Não somos nós que vamos a Ele, porque o texto aqui de Romanos é claro. Deixa muito claro. Não há nenhum sequer. Não há nenhum justo sequer. Então, é porque quando a gente vê falando livre agência ou livre-arbítrio, a gente já associa na hora a salvação do homem. Então, por meio dela, nós seremos salvos. Mas é importante a gente entender um pouquinho mais essa... né, esse assunto, né, essa doutrina da salvação, né? E aí eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso. E tem uma questão que a gente associa muito, que eu acho que você vai falar, mas só para complementar o que você disse um pouquinho antes, é muito terrível também, eu acho, a gente se apegar que isso dependa, né? A salvação depende do homem, né? Porque fica naquela luta terrível. Hoje porque a gente já falou sobre boas obras aqui também no programa, né? Fé e boas obras, eu acho que acaba ligando, né? Porque é terrível, olha, faz uma lista de coisas boas que eu tenho que fazer durante meu dia. Errou uma, já perdi minha salvação, eu vacilei, eu tava indo tão bem e agora eu perdi, já não sou mais salva, eu tenho que me reconciliar, pedir perdão e me reconciliar, voltar e recomeçar para ter minha salvação de volta. É algo muito triste você tá nessa montanha russa de eu ganhei minha salvação, perdi minha salvação, ganhei minha salvação, não, mas agora eu perdi. E sendo que, na Bíblia mesmo, deixa tão claro que é um processo único, né? Exatamente. Explica pra gente um pouquinho sobre essa doutrina, assim, pra gente, Samuel. Tainá, falando em poucas palavras sobre a doutrina da salvação, e essa é uma colocação importante. E para falar da salvação, eu vou falar do plano da salvação. Ótimo. Então, quando criado, o homem, ele teria como propósito glorificar a Deus e ter comunhão com Ele. Mas esse mesmo homem, Tainá, pecou e, como representante de toda a humanidade, todos foram atingidos pelo pecado. O pecado, a partir daí, entrou e com ele a morte. E essa morte, Tainá, tanto física como espiritual. E o pior, o homem perdeu a comunhão que tinha com Deus. Este homem agora está morto em seus delitos e pecados. Ou seja, ele peca constantemente e não tem condições de se salvar. E este pecado, e com o pecado, esse pecado gera um pagamento. Nós temos uma dívida com Deus. E Romanos vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte. Mas pela misericórdia de Deus, Tainá, Deus entregou o seu único filho para morrer por nós, para morrer no nosso lugar e pagar a nossa dívida. E Ele pagou com o preço do próprio sangue. E nossa dívida agora está paga, porque Ele pagou. E Ele não apenas pagou a dívida, mas Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E a Bíblia vai nos falar que os que o aceitam como único e suficiente Salvador estarão no descanso eterno. Mas os que não aceitam não foram alcançados pela graça, serão lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo, o inferno e seus anjos. Essa é a mensagem da salvação. É uma mensagem contundente, mas é uma mensagem bíblica. Sim. Uma mensagem que encontramos nas Sagradas Escrituras. E é algo sério a se pensar. Muito. É uma decisão que vão gerar frutos eternos.
É uma ação, desculpa, que vai gerar frutos eternos. Então, fica para nossos telespectadores se esmerar mais em conhecer. Se você ainda não conheceu esse Cristo que entregou sua vida por você, creio que essa é a hora, esse é o momento, esse é o lugar para fazê-lo. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, que de fato tenha essa preocupação. Eu vou fazer um comentário e você me corrija, tá? Não deixa eu cometer nenhum erro aqui, Samuel, por favor. Mas tem algumas pessoas que talvez estejam nos assistindo e não conhecem o Evangelho, não são cristãos, né? Mas se você continuou até aqui, é porque você ficou interessado. Então, minha mensagem é para você. Às vezes você é cheio de dúvidas, cheio de perguntas, e eu vou te falar, normalmente são as mesmas perguntas de todos que ainda não conhecem a palavra. Eles têm basicamente as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, não é mesmo? Um conselho, então, que o Samuel vai dar para você, se você fala, olha, eu quero realmente aprender, eu quero conhecer, por onde eu começo? O que é o ideal para a pessoa que ela quer começar a conhecer o Evangelho, ela quer dar o primeiro passo, só que aí vai pegar a Bíblia e vai ter muita coisa, ela vai se perder, ela não vai saber por onde iniciar, né? Então, o ideal, quando a pessoa que quer conhecer o cristianismo, quer conhecer o Evangelho, é começar conhecendo a história de Cristo, o propósito de Cristo. O que é o ideal, Samuel, para a pessoa que está ali, que vai... Eu sei que você que está assistindo, você quer começar agora, falando, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer mais dessa história. Por onde que ele começa? As pessoas orientam bastante ler João, né? Eu vou orientar esse irmão, essa irmã que quer aprender mais de Cristo e da sua obra, que leia Marcos, o livro de Marcos, o livro do Evangelho de Marcos. É um livro para gentil, escrito para gentil, né? Marcos escreve para alguns irmãos gentílicos, não são judeus. Então a leitura é menos densa, pesada. E depois eu oriento que leia João, que leia os evangelhos como um todo, né? Mas o primeiro livro que eu oriento é sempre Marcos. Porque Marcos é um livro mais, entre aspas, tranquilo para entender. Muito bom. E calma, antes de você começar, eu tenho livre agência mesmo, eu tenho livre arbítrio, então como é que é a salvação? Calma. Conheça a história primeiro ali, leia Marcos, conheça a história de Cristo. E as demais coisas vão sendo respondidas com o tempo. Tem resposta para quase tudo. Aquelas que não têm resposta porque não foi revelado mesmo, mas você, quando começa a estudar, as demais questões vão te confirmando, vão te dando uma sustentação que às vezes o seu coração vai ficando tranquilo porque é o Espírito Santo que vai sanando essas questões, vai sanando essas dúvidas. E se não tiver algo exato assim, vão ter princípios para te orientar. Exatamente, princípios. Samuel, eu vou quebrar um pouquinho antes da sua conclusão final. Eu gostaria de assistir o nosso Sempre Conectados. Eu queria que você assistisse comigo. E nós vamos assistir agora uma mensagem do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o livre-arbítrio e livre agência. Vamos ouvir? Vamos lá. Essa questão do livre-arbítrio, porque as pessoas usam muito o livre-arbítrio, mas não existe livre-arbítrio, né? No sentido pleno da palavra. Espiritual, não é né? Sentido... Porque livre-arbítrio tinha Adão antes de pecar. Por exemplo, de uma forma muito simples, se Arival e eu, se você, hoje são 8 de março de 2021, disser assim, a partir de hoje eu tomo uma decisão, nunca mais eu peco. Eu pergunto a você, se você toma essa decisão, você leva a cabo? Você consegue? Não consegue. Não consegue. Aliás, a Bíblia diz isso, se você falar que você não peca, você é mentiroso. E faz Deus mentiroso, que Deus diz que nós somos pecadores. O que nós temos é livre agência. Ou seja, eu posso tomar a decisão de para que cidade eu vou morar, que escola eu vou estudar, que empresa eu vou trabalhar, que igreja eu vou frequentar. São decisões nossas. Agora, eu não posso, por mim mesmo, ter a capacidade
de escolher a Deus. A Bíblia diz que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Então, a salvação é obra de Deus. Ou Ele ressuscita você, ou Ele dá vida a você, ou Ele produz arrependimento em você, ou Ele dá fé salvadora em você, ou Ele regenera você, ou Ele justifica você, ou não tem chance. É o reverendo Hernandes contribuindo ali com esse tema de hoje, né? E não tem como ter dúvida, né? A Bíblia ela Exatamente. é completa, né? É como o pastor Hernandes diz, né? A salvação como um todo vem da parte de Deus, né? Não é o homem que vai a Deus, mas Deus que vai ao homem. Isso. Então, é por isso que nós não temos livre-arbítrio. E eu falo uma coisa, glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele aprove a Ele nos escolher. Porque se fosse depender de mim para minha salvação, eu estaria perdido. Mas, graças a Ele, que foi Ele que veio, que escolheu. Porque, como diz o texto, não existia nenhum sequer, nenhum justo. E eu estou incluído nesses. Muito Pecador bom. miserável. Exatamente. Mas morto espiritual. Mas, pela graça de Deus, Ele enviou seu Filho. E aprova Ele me chamar, me convocar para trabalhar e para viver o reino de Deus. E é por isso que nós devemos louvar a esse Deus todos os dias, glorificá-lo e fazer o nome dele conhecido a todas as nações. Porque ainda há muitos que precisam e que vão escutar do Evangelho e vão ser alcançados pelo poder transformador do Evangelho. Basta nós também colocarmos à disposição para que nós possamos ser esses agentes de boas notícias. Então, que possamos descansar nessa verdade, na verdade da salvação em Cristo Jesus. Muito bom. Samuel, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez. Sempre. Que Deus continue abençoando a nossa vida. Bom final de tarde aí, nessa sexta, e final de semana abençoado, para o louvor da glória de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. E semana que vem acho que vai todo mundo voltar meio revigorado, né? Porque teve esse feriado aí de última hora, né? Do nada, esse boom de feriados. Estaremos comemorando o Ano Novo antes da Páscoa, mas tudo bem. Gente, tudo bem. Tem uma causa por trás, né? Vamos contribuir também fazendo de alguma forma a nossa parte, que é obedecer, né? E vamos continuar orando aí para que tudo isso passe. E enquanto eu me despeço aqui, eu já vou chamar um vídeo para vocês, para a gente ainda ter mais uma compreensão muito clara. E a gente continua com o nosso reverendo Hernandes, né? Vamos chamá-lo, convidá-lo para ele ainda fechar aqui o tema de hoje. Pastor, a questão do livre-arbítrio é muito forte, a Débora colocou aqui. Então, não está correto dizer que Deus nos deu livre-arbítrio, porque outras pessoas não cristãos alegam quando falam de justificar as suas escolhas. Então, quando o livre-arbítrio acabou, quando o pecado entrou no mundo, é isso? Quem teve um livre-arbítrio, ainda assim, uma ideia parcial, né? Pensar, gente, em livre-arbítrio de forma plena, o homem ter plena liberdade de escolher, na verdade, ninguém tem livre-arbítrio, ninguém teve. Porque se tivesse plena liberdade de todas as suas escolhas, se igualaria a Deus. Então, nem anjos, nem mesmo Adão. Estou falando na plenitude do livre-arbítrio. Claro que numa medida de livre-arbítrio inferior a essa que eu estou dizendo da plenitude dele, Adão o teve. Adão teve a liberdade de escolher romper com sua natureza. Esse é um entendimento teológico que a gente tem que ter de livre-arbítrio. Tá? Se eu pensar no livre-arbítrio pleno, eu estou igualando qualquer ser ou pessoa com Deus. Só Deus tem essa liberdade de fazer tudo como lhe agrada, do jeito que quer. Ninguém mais. Então, se pensar assim, com o livre-arbítrio desse jeito, em plenitude, eu faço o que eu quiser, quem manda no meu nariz sou eu, isso é até ofensivo, é perigoso, né? Se colocar numa condição de Deus, o que não dá. Ninguém tem essa autonomia. Mas quando a gente pensa num livre-arbítrio dentro da teologia, a gente está dizendo o seguinte, romper com a sua natureza. Adão foi criado numa natureza santa, sem pecado. Ele rompe com essa natureza, peca e vai com uma natureza caída. Qual é o livre-arbítrio que a gente não tem? Essa condição de sair dessa natureza caída e nos inclinarmos a uma natureza santa. É nesse sentido que a gente fala de livre-arbítrio.
Excelente explicação, e eu peço desculpas para você, me empolguei com o reverendo Hernandes, né, a mensagem tão bonita, mas nós acabamos de ouvir o reverendo Jonatas Camargo, ali onde ele conversou com a Lídia Dica no programa IPP em Movimento, e esse programa também não está mais no ar, mas você pode buscá-lo na nossa página e ficar por dentro de tudo. E se você quiser assistir esse programa em específico, o tema era Teologia Sistemática. Então, vai lá, pode fazer a busca, claro, depois do programa, né, gente? Dando continuidade aqui na nossa programação, agora eu chamo a Lídia Dickel, exatamente, para ela trazer uma notícia muito interessante pra gente. É de uma pregação transformadora com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Vamos acompanhar a notícia. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está nos assistindo. O que eu venho falar hoje é da Semana da Pregação Transformadora com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Isso mesmo, um curso para você aprender passo a passo sobre como montar uma pregação transformadora. E esse curso ele é 100% gratuito e 100% online. Então você vai poder participar agora durante a pandemia. Esse curso acontece dos dias 5 a 9 de abril e para se inscrever é muito fácil, é só acessar o site www.pregaçãotransformadora.lpc.org.br/inscrição. Lembrando que é tudo sem acento, sem cedilha, tá bom? Tá aparecendo aí na sua tela, então inscreva-se nesse curso para aprender a montar uma pregação transformadora com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Essa é a dica de ouro durante a pandemia para você aí que está nos assistindo. Aproveita, não deixa essa passar, não perde essa, tá bom? Lídia Dickel para o Sempre Juntos. Muito bom, obrigada Lídia pela mensagem de hoje, por essa explicação. E se você ficou interessado, é só você ir na página do reverendo Hernandes no Instagram, porque lá ele também está divulgando lá, né? Que é @Hernandes Dias Lopes. Gente, e o que bombou nas redes? E o que bombou foi este post do nosso reverendo Jeremias, é isso mesmo, Jeremias Pereira. Olha só, esse post faz parte da série Guarde o Seu Coração. E ele escreve, eu vou resumir, tá? Não vou falar tudo não, porque a ideia é você ir lá e acompanhar na íntegra. Ele começa assim, né? Ele fala sobre o descontrole emocional e o quanto isso revela o nosso coração. E o pior, o mais perigoso, o mais terrível, é que esse descontrole emocional desagrada muito a Deus. Então a gente precisa compreender isso na íntegra para a gente conseguir tratar, não é mesmo? Então se você ficou interessado, vai lá, siga a página dele, que é o @PR, né, de pastor, PR Jeremias Pereira. Então vai até a página dele, acompanha lá, leia o texto na íntegra, que com certeza você vai gostar, porque ele fala bem assim, ele começa o texto com aquela frase típica, né? Algumas pessoas sempre costumam falar desse jeito, né? Comigo é assim, bateu, levou. Tem esse jeitinho mais estourado, né? Expressivo de ser direto, mas olha, toma cuidado, hein? Vai lá, minha dica é, vá na página do reverendo, leia não só essa série do Guarde o Seu Coração, essa específica que eu tô falando, mas tem as outras que estão especiais. Com certeza você vai gostar muito. E, gente, lembrando que você também pode entrar no nosso Instagram aqui da IPP TV, né? É o @ipp.tv. Eu já disse pra você, não é de hoje, né? Lá temos os posts da nossa programação, tem bastidores de todos os programas. É um Instagram super interativo, bem legal. Fica a dica aí pra você também nos seguir, acompanhar. Lá você pode mandar mensagem, sugestões de temas, né, para os programas. Você pode colocar qual o programa que você tem acompanhado e o quanto ele tem edificado aí a sua vida, tem te auxiliado, o quanto você gosta, né, de assisti-lo. Deixa lá o seu comentário, interaja com a gente, olha, ó, tá na telinha ali, ó, @ipp.tv. E
nós ficamos por aqui, é isso mesmo. Hoje, sexta-feira, né? Já deu, né, Tainá? Já, acho que o principal vocês já absorveram, que foi a mensagem do dia hoje. Então eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido muito bom e que você tenha aprendido bastante, ou pelo menos tenha te aguçado aquela vontade de querer se aprofundar ainda mais. Um beijo grande, fica com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!